nome é Nathalie e esse é um trabalho da disciplina de Química Analítica Avançada do PPG-QB. Então vamos lá entender o que danada é dureza da água? Mas peraí, Nathalie, dureza da água, seria isso? Doing her about you, alright? Go! Não, gente! A dureza da água é basicamente a quantidade dos metais alcalinos terrosos presentes na água. Então é importante ressaltar que a gente vai encontrar mais cálcio e magnésio. E o que é que essa dureza causa? Quais são os transtornos? Então, essa dureza pode causar incrustações nas tubulações, ela pode causar também a dificuldade na reação de saponificação, que é aquela linda espuma que a gente está acostumada, e a gente sempre associa muito a espuma à limpeza. Então, sem a espuma a gente vai sentir que não está limpando legal, não é verdade? Na sua casa, se você está com dificuldade de espumar o sabão, o shampoo, eu acho que isso daí deve estar com uma dureza bem alta. Então, a gente também pode avaliar a dureza, a quantidade de cálcio e magnésio em vários setores. Um dos setores que é muito comum esse tipo de análise é na indústria de petróleo. A gente faz essa análise na água da formação. E o que é essa água da formação? Bem, os poços de petróleo, quando você vai lá no poço para fazer a extração, você vai encontrar não só petróleo, você vai encontrar petróleo, vai encontrar água e também vai encontrar gás. E aí, no processo de perfuração, a gente costuma utilizar fluidos. E nesses fluidos, esses fluidos costumam ter um teor de cálcio muito grande e magnésio, mas a gente precisa controlar essa quantidade. E aí, como é que a gente avalia? Bem, a gente vai verificar justamente a quantidade que tem de cálcio e magnésio. E aí, veja só como é diferente. Na potabilidade da água, né, o limite máximo, de acordo com a portaria 2914, é de 500. Mas quando a gente vai analisar a água da formação, do processo de perfuração do petróleo, a gente encontra valores 20 mil, é um valor bem mais elevado. E é basicamente o mesmo procedimento, mas o que vai mudar são os objetivos. E a alíquota, a gente normalmente diminui a alíquota porque a gente tem uma concentração maior. Mas basicamente todos estão associados ao equilíbrio de complexação. E esse equilíbrio e essa formação de complexos sempre vai estar a reação entre um metal e o ligante formando o complexo. E aí, nesse processo, a gente também precisa trabalhar com pH alto para evitar a formação de precipitados interferentes no nosso processo. Então, a gente costuma sempre trabalhar com pH alto nesse tipo de titulação. E o que é interessante são as cores, né? Equilíbrio de complexação são equilíbrios maravilhosos, com várias cores maravilhosas e incríveis. Um desafio das estações de tratamento é justamente diminuir essa dureza. E a gente pode diminuir essa dureza por basicamente dois procedimentos: abrandamento por troca iônica e abrandamento por precipitação química. Fica ligado nisso, que é muito importante a gente saber como é que a gente diminui essa dureza. O EDTA utilizado na titulação, o etilino deamino tetracético, é um ligante hexadentado. E como é que acontece essa titulação? Então, o indicador, seja o negroeriocromo ou a amorexida, eles formam um complexo. Só que na química eles sempre buscam mais estabilidade. Então, quando a gente começa a titular com o EDTA, aquele complexo que está formado com o indicador começa a fazer o complexo com EDTA, porque é uma ligação mais estável. Agora vamos para a parte do experimento, certo? Então, como vocês já sabem, eu já falei o que vocês vão precisar. Então, primeiro a gente vai precisar o quê? Encher a bureta com EDTA 0,01 molar, certo?
muito cuidado nesse momento, né? Os olhos protegidos. Lembrando que a gente precisa deixar ele no zero, né? Então a gente vem aqui e corrige. Importante também, os seus olhos estão na altura do menisco. Lembrem muito disso, né? A gente precisa estar aqui, o fundo dele precisa estar tangenciando o menisco, certo? Ok. Agora, você vai precisar de 50 ml da amostra. Eu vou pegar a amostra daqui mesmo do laboratório. A gente vai estudar o equilíbrio de complexação. Toda essa titulação é baseada numa reação de complexação. E o que eu gosto da complexação é justamente as cores, né? A mudança das cores na complexação é algo que me fascina, né? Eu acho muito legal. Como eu vim da indústria, eu sempre gosto de fazer as coisas por etapa. Então, eu vou colocar os 50 ml em todos, tá? Então, agora vamos para a parte 3 do experimento. A gente precisa adicionar 1 ml do tampão amoniacal para elevar o pH, certo? Para evitar a formação de produtos indesejáveis, não é verdade? Então, vamos lá, né? Agora, vamos colocar. Ok, pessoal. Agora vamos para a parte 4, que a gente precisa adicionar quem? O nosso indicador, o negro eriocromo, que ele vai formar um complexo, né, com os íons cálcio e magnésio, que depois, quando a gente adicionar o EDTA, a gente vai formar outro complexo de outra coloração, e é por isso que a gente consegue ver o ponto de viragem. Então, vamos lá adicionar. O conselho que eu dou é que vocês vão sentindo, porque existem vários tipos de negro eriocromo. Tem uns que eles vão colorindo bem, outros não. Então, não tem uma medida muito certa. Vocês vão colocando aos pouquinhos assim e vai, ó, mexendo. Porque não pode ficar também um rosa muito forte, porque senão dificulta, e nem muito fraco. Então, ele é assim, nesse tom mais ou menos, tá bom? Então, não coloca logo tudo de uma vez, porque senão eles vão colorindo de um jeito que não é o legal. Ó, você sempre busca um tom parecido. Vamos agora titular. Uma dica muito importante, que eu acho que todo mundo que está no laboratório já sabe, né? Por favor, fabricantes de suporte universal, coloque isso branco logo para a gente estar gastando papel. O universo agradece? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vamos lá. Coloca assim branco porque fica melhor de você ver a mudança. Bora lá? Importante também a mão por trás, certo? Dá sempre uma olhadinha no volume. Olha aqui, tá em 1,6. Então, a gente vai subtrair. Bora lá para a titulação? Dica importante, não vai errar. Lembre que quando a gente tem aqui a bureta, que a gente precisa, essa parte aqui a gente não pode tirar, tá bom? Porque eu vou precisar encher ela novamente. Então, fica atento aqui também para essa dica. Então, eu vou encher a bureta até zero porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Mas se você estiver fazendo dureza numa indústria, numa bancada cheia de Erlenmeyer, vá anotando os volumes, viu? Porque não dá tempo de você estar enchendo e esvaziando bureta não, viu? Vou encher de novo.
Conforme a parte 1, na parte 2, para a gente analisar a dureza de cálcio, adicionamos 50 ml da amostra em cada Erlenmeyer para a gente fazer em triplicata, tá certo? E agora vamos também elevar o pH, só que nesse experimento a gente vai usar hidróxido de sódio, tá bom? Então vamos lá, 1 ml também. Pronto, após adicionar 1 ml de hidróxido de sódio, agora vamos adicionar um indicador Murexida, certo? Pois ele vai formar esse complexo com cálcio. E aí a gente vai conseguir determinar a dureza de cálcio. Olha que linda a cor. Adoro as cores da complexação. Como eu falei, todo indicador assim em pó vão colocando aos pouquinhos, tá? Vai colocando um pouquinho e vai conhecendo. Porque às vezes ele não pigmenta bem ou pigmenta demais, vocês vão aos poucos. Então vamos lá. Antes da titulação, verifica corretamente se está no 0 e vamos embora. É importante a gente também fazer a titulação do branco. O que é essa titulação do branco? É a gente fazer a titulação com água destilada, ou seja, uma água que não vai ter essa dureza tão alta, que é para a gente tirar todos os interferentes, né? Que foi a água destilada utilizada para a dissolução do EDTA, né? No preparo da solução do EDTA. Então, a mesma coisa, gente, não tem segredo não. É 50 ml da amostra, sendo que em vez da amostra seria a água destilada. Daí você coloca 1 ml do tampão amoniacal. Fácil, fácil. Importante, gente, o tampão amoniacal tem um cheiro muito forte, então mantenha ele fechado. Nunca eleve ele para você cheirar próximo, ele pode causar tonturas, entre outros. Se você quiser sentir o cheiro, você vai fazer esse procedimento, tá bom? Não vamos esquecer das técnicas básicas. Terminou de usar? Feche, tá bom? Agora, o negreriocromo. O que é lindo desse experimento de complexação é a riqueza das cores. Eu particularmente adoro, não sei vocês. Mas aqui, ó, na dureza total, a gente tem essa cor, um antes e um depois. E aqui na dureza de cálcio, a gente tem essa com Murexida, né? A gente tem essa cor antes e essa cor depois. É muito rico isso. E vocês têm que lembrar, né, que a dureza total, ela é basicamente a quantidade de metais que estão presentes no grupo da tabela periódica 2. Certo? Mas predominantemente a gente vai encontrar mais cálcio e magnésio. Estaria 29,14 e ela parametiza que tem que ser até 500 o valor. Mas normalmente quando alguns livros já consideram que valores acima de 250 já é considerado uma água dura, que eu já expliquei para vocês que dura não é água de pedra não, né? Vocês já aprenderam, não pode sair daqui sem isso. Então fica agora com os cálculos. Vamos agora para a discussão dos resultados, onde as reações envolvidas na primeira parte do experimento com o negreriocromo é justamente o complexo que é formado. E depois, quando começa a titulação com EDTA, como na química isso sempre acontece, onde todas as substâncias elas buscam mais estabilidade, ele vai formar o complexo EDTA com um EDTA que tem outra coloração, por isso que a gente consegue ver o ponto de viragem. Já na questão do Murexida, a gente consegue mascarar o magnésio devido à presença do hidróxido de sódio, né? Um pH 12, um pH mais alto, e aí através desse mascaramento é que a gente consegue analisar a dureza de cálcio. Outros mascarantes que são usados é cianeto e fluoreto. Que não foi o caso dessa substância, mas, por exemplo, se tivesse muito ferro nessa amostra de água,
Aí você me pergunta como é que eu sei que tem muito ferro? Bem, a gente pode utilizar métodos espectrofotométricos para fazer isso. E também, muitas vezes, o ferro ele interfere na cor. Então, se a gente faz uma colorimetria, né, e percebe que a cor está alta, provavelmente o teor de ferro também estará. Então, às vezes, a gente precisa adicionar algumas outras substâncias para mascarar outros metais e determinar a dureza. Existe o método espectrofotométrico e titulométrico para encontrar o teor de cálcio e de magnésio. Só que nesse experimento a gente utilizou o método titulométrico. Então vamos lá, determinação da dureza total. Vamos para os dados, que a gente tem aqui a massa molar do carbonato de cálcio. Lembrando que a dureza total é em função do carbonato de cálcio, que é igual a 100 gramas mol. A concentração da DTA e o seu fator de correção, o volume gasto. Esse volume gasto aqui foi através dos 3 valores encontrados dividido por 3, porque a gente fez em triplicata. O volume da amostra, 50 ml, que foi o que a gente adicionou. E esse volume aqui foi o volume gasto do branco, da água destilada disponível no laboratório, que foi utilizado na preparação do EDTA. E aí a gente viu que tem interferentes, né? Porque teve um pouco de volume gasto, significa que tinha um pouco de cálcio e magnésio ali disponível na água destilada, o que a gente precisa descontar nos resultados. E aí nas indústrias a gente costuma usar fórmulas e até planilhas para facilitar a rotina, porque normalmente é uma bancada cheia de amostra e a gente precisa ser rápidos. Mas nesse caso aqui, a gente precisa entender de onde vem. Por exemplo, de onde vem o 1000 aqui da fórmula? Vamos entender? Então, a gente primeiro faz essa relação. C1V1 é igual a C2V2. E isso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma reação equimolar, ou seja, 1 para 1. Isolando C2, a gente vai encontrar essa relação. Também vamos lembrar que a concentração vai ser a massa molar do carbonato de cálcio vezes a concentração vezes 1000, que é justamente para transformar a grama em miligrama. Ou seja, o 1000 é proveniente da concentração do EDTA, porque se você olhar aqui, ó, C1 vezes V1. Só que aqui você está vendo o V1, né? Isso você não está vendo a concentração. Por quê? Porque ela já está embutida aqui, ó, nesse 1000. E também aqui, nesse cálculo, a gente não considera o volume gasto do branco, e aqui a gente está considerando, tá bom? E também o fator de correção, que é também muito importante. São 2 itens que a gente considerou. Então, vamos lá para o que a gente tem, né? Dureza, o volume da amostra, 34,8, menos do branco, 1,6, vezes 1000 aqui da fórmula, o fator de correção, 1,01, tudo isso dividido por o volume de amostra, que foi 50 ml. E a gente encontrou o quê? 670,64. Olha que interessante. A legislação, ela fala o quê? 500 miligramas por litro. Então, essa amostra está fora dos padrões de potabilidade da água. Então, prestar bastante atenção nesses valores. Agora, vamos determinar a dureza de cálcio. Quais são os dados importantes para essa análise, né? A gente vai ter aqui a concentração do EDTA, o fator de correção, o volume gasto, que foi 17,7. Lembrando que sempre tem que ser menor esse volume dessa titulação com urexida do que o negro eriocromo, porque o total já considera o cálcio mais a do magnésio. Então, não tem como dar um valor maior. Então, preste atenção nessas questões. Volume 50 ml foi o mesmo, a dureza que a gente já encontrou. E nessa, quando eu fui fazer o branco, ele já imediatamente virou, que já dá a entender que o branco é 0, né? Não teve nenhum tipo de titulação. Assim que eu adicionei o murexida, ele já virou antes mesmo da titulação, diminuir a alíquota e tudo, e então a gente verificou que não tinha interferentes. Ou se tinha uma quantidade muito pequena, ao ponto de não interferir nos resultados. E aí a gente, lembrando daquela outra fórmula, que também é o mesmo raciocínio, a gente vai ter aqui porque a dureza também de cálcio também é em função de carbonato de cálcio, sendo que o magnésio ele não vai participar, certo? Justamente porque a gente aumentou o pH do meio. Então, o volume de DTA menos o branco vezes 1000 vezes fator de correção dividido pelo volume da amostra. Então, 17,7 vezes 1000 vezes 1,01 dividido por 50. Então, a gente encontrou aqui que a dureza de cálcio é 357,54.
E aí, como a gente encontra a dureza de magnésio? Sabendo que a dureza total é a dureza de cálcio mais a dureza de magnésio, eu vou saber que a dureza de magnésio vai ser a dureza total menos a dureza de cálcio. Então, 670,74 menos 357,54, vamos ter 313,2. Mas eu vou um pouco mais a fundo com vocês. A gente vai encontrar a dureza equivalente, né? Sabendo da massa molecular de todos que estão envolvidos e a dureza de cálcio e de magnésio, eu posso encontrar a concentração de cálcio e magnésio, sabendo que a dureza aqui é em função de carbonato de cálcio, tá? Então, a gente vai encontrar a concentração dos íons mesmo. Então, fazendo uma relação aqui, onde o cálcio dividido por magnésio, 40, é igual a 40,8 dividido por 24,30, que é a massa molar. Encontramos aqui 1,6. Isolando aqui o cálcio, a gente vai encontrar que cálcio é igual a magnésio vezes 1,6. Lembrando que é uma reação equimolar. Então, fazendo aqui uma relação simples, onde massa molar do cálcio é igual a concentração, se relacionando aqui com a massa molar do carbonato de cálcio, está para aqui o cálcio, que está para X. Assim como a massa molar do cálcio, que está para a massa molecular do carbonato de cálcio. Aí eu substituí aqui, ó, tá vendo? No lugar do cálcio eu coloquei essa relação, magnésio vezes 1,6 está para Y. Então, sabendo que a dureza total é a dureza de cálcio mais a dureza de magnésio, eu vou ter que a dureza total é X vezes X mais Y, ok? Então, fazendo isso, jogando todos os nossos resultados, né? Se eu estou pegando aqui o X, né? A gente vai fazer aqui a regra de 3 e vai substituir que X é cálcio vezes 100,09 dividido por 40,08. Mais quem é o Y? Veja só, fazendo aqui a regra de 3, a gente vai ter que a concentração de cálcio vezes... a concentração de magnésio vezes 1,6 vezes 100,09 dividido por 40,08. Logo, a gente vai ter que a concentração de cálcio é 2,497 mais magnésio vezes 3,995. Então, para a gente encontrar essa concentração, é só a gente jogar aqui os dados tranquilamente, porque a gente sabe que aqui não é equivalente à dureza de cálcio, e a gente não sabe que a dureza de cálcio é 357,54, então, e sabe que a dureza de magnésio é 313,2, então é só igualar. Quando eu igualo aqui 357,54 dividido por 2,497, a gente encontra que a concentração de cálcio é 143,19. E quando eu pego aqui a concentração do magnésio, jogando aqui, eu vou encontrar que a concentração do magnésio é 78,40 miligramas por litro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, fala aí que eu estou aqui disponível para tirar todas as dúvidas. E é isso, muito obrigada. Agradecer ao professor Dr. Alan, do Instituto Federal de Alagoas, e a minha irmã Natália pelo apoio. Obrigada!